Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Bacana, Radar Paulista ao vivo para você que está em São Paulo, na Grande São Paulo, Trianon M740 Praia, Universal de Santos 810, pelo site trianon.com.br, todos os aplicativos. Emerson W. Dias, seja bem-vindo aqui no Radar. E Emerson, vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre confiança, Edu. Confiança é tão bacana porque ela, quando nós a perdemos, ela é como um vidro, né? Se você risca ou trinca, para recuperar nunca mais é a mesma coisa, né? Gostei da analogia, exatamente isso. Vou falar sobre confiança porque é um texto que eu escrevi. Quem nos assiste pode acessar lá no site do Inédito Viável, clicando lá em blog. Está lá um texto chamado Um Hálito de Confiança, né? E aí é uma historinha que eu escrevo na coluna da NEFAC, que é uma seção de executivos. Eu escrevo lá um texto de um personagem chamado Lord Ex-Crachá. O que é o Lord Ex-Crachá? Um Lord que é um ex-crachá, né? Portanto não usa mais crachá, e ex-crachá com algumas histórias do mundo corporativo. Estava falando agora dessa questão que o Carrefour adquiriu aí 20 lojas do Macro. Eu já estou pensando como é que eu vou fazer isso de uma forma bem humorada para o Lord Ex-Crachá contar, né? Bom, mas por que eu falo de confiança? Plutarco, que foi um filósofo, né, matemático, ensaísta, enfim, viveu ali por volta do ano 100 depois de Cristo, ele dizia o seguinte, né, que a gente tem que... Os inimigos nos ajudavam na seguinte questão. Como eles nos vigiam muito, a gente sempre fica vigilante e fica tomando cuidado com o que faz, o que diz e etc. E para o Plutarco isso era uma coisa muito boa, porque o fato do inimigo te vigiar faz você se tornar uma pessoa virtuosa, porque você fica tomando cuidado para não escorregar. Então, a existência do inimigo era uma coisa boa, né? Porque você, através do uso do inimigo, você ficava esperto, né? Na linguagem de hoje. Agora, o que isso tem a ver com confiança? Hoje, quando você olha... Aliás, saiu agora aí na revista Exame, né? Que o burnout, que é a doença que foi catalogada agora no Catálogo Mundial de Doenças, né? Começa a vigorar agora em 2021, como doença exclusiva do trabalho, né? Ou seja, as pessoas estão indo a burnout e isso, a pessoa tem apagão, né? A pessoa apaga. Qual a característica dessa doença? É o excesso de trabalho e muito estresse, muita pressão, e o indivíduo tem uma fadiga extremada, onde ele tem lapsos de memória, onde ele tem apagões mesmo, né? Ele é quase que um pouco ali um pé na depressão, né? Então, e é uma doença exclusivamente do trabalho. É isso que é o mais interessante do fenômeno, né? Uma gripe pode me tirar do trabalho, um cansaço extremo também. Mas o burnout é uma doença do trabalho, ou seja, o mundo do trabalho fez as pessoas adoecerem. E essa questão do burnout muito também pelo clima que se vive nas organizações, que é um clima de constante desconfiança de você com as pessoas que estão do teu lado, com o teu chefe, etc. Essa situação agora, por exemplo, né? O Carrefour comprou as lojas e com os funcionários, né? Fica aquela tensão, se vai ficar, se vai ser demitido, gera uma desconfiança muito grande nas pessoas. Que é natural, né? Fica natural, com medo de perder o emprego. Exatamente. Né? E qual que é o problema disso? O problema é que quando você não confia, você não performa. Por quê? Porque o ser humano que vive sobre desconfiança, fica sempre esperto, como Plutarco dizia, você não relaxa. E ao não relaxar, você tem uma questão química no seu organismo, que são os níveis de cortisol. Ou seja, você vive no estresse. E qual que é o segredo para confiar? Então, o segredo para confiar eu vou te contar daqui a pouquinho. Mas qual que é a diferença do cortisol, que é o hormônio do estresse, para o hormônio da confiança, que é a ocitocina? Porque a gente, quando confia em alguém, a gente se entrega a essa pessoa. E ao se entregar, a gente performa porque a gente está livre. A gente não está preocupado que vai tomar uma rasteira, que alguém vai fazer alguma coisa. Então a gente performa. Ou seja, para inclusive que eu tenha performance de alto nível no trabalho, eu preciso confiar. Eu preciso virar o hormônio, né? Eu não posso gerar cortisol, eu preciso gerar ocitocina. E como é que a gente faz isso no dia a dia? Não tem outra forma senão você lidar com pessoas que você possa confiar. E esse é a grande dificuldade. Porque as pessoas vestem máscaras, né? As pessoas não se revelam quem elas são verdadeiramente. Então fica aquela coisa meio de um jogo, né? Eu finjo, você finge, a gente vai levando. Só que isso leva à doença, isso leva, né, à desconfiança, e isso leva, obviamente, à baixa performance. Por quê? Se você não relaxa, você não performa. E isso não é uma coisa que eu estou falando da boca para fora. Não. Tem pesquisas, por exemplo,
o país ali do Papua Nova Guiné, que é uma ilhazinha pequena na Oceania, que é o lugar no mundo que talvez seja mais próximo dos nossos ancestrais, porque é pouco desenvolvida do ponto de vista econômico. E as pessoas lá, quando você faz exame de sangue nas pessoas, é o lugar onde as pessoas mais têm ocitocina no mundo. Ou seja, as pessoas têm um senso de comunidade e vivem bem umas com as outras, e portanto elas confiam umas nas outras, e isso aumenta, obviamente, o nível de performance de entrega. E eu vi uma outra pesquisa que mostra que o Brasil é um lugar onde as pessoas menos confiam umas nas outras. Ou seja, a gente vive sob uma constante ameaça e, portanto, a gente não performa como deveria performar. Deve ser pela quantidade de picareta que tem por aí, né? Principalmente, porque quando você, inclusive, olha para as lideranças e não confia nas lideranças, isso desce para a população. Ou quando, de repente, a pessoa confia e a liderança acaba decepcionando, né? O vidro que você falou acaba arriscando, e aí como é que você recupera isso? Então, ou seja, é um elemento muito importante que as lideranças precisam pensar em relação a isso, mas nós também precisamos rever, né, o nosso jeito, né? A gente vai conseguir superar desafios se a gente não confiar um no outro, certo? A gente vai conseguir baixar os nossos níveis de cortisol e deixar a oxitocina tomar conta do nosso organismo e a gente conseguir performar de fato? Ou nós vamos ver essa constante desconfiança mútua entre a sociedade, e isso não vai levar, obviamente, a lugar nenhum, né? Então, eu acho que o elemento da confiança é uma das coisas mais importantes que nós precisamos pensar para construir um senso de comunidade. Isso é responsabilidade das lideranças, e também é uma responsabilidade nossa no dia a dia de confiar mais nas pessoas, né? Agora, como eu sempre encerro o quadro com uma frase, e eu vou trazer uma frase que é uma filosofia. A única forma de angariar confiança é sendo confiável. Ou seja, eu não posso exigir do outro confiança. Eu preciso me mostrar que sou uma pessoa confiável. Ah, mas se eu confiar e a pessoa me passar a perna, cara, o problema é dela, né? Se ela, por uma questão de índole, ou sei lá, o que ela viveu naquele momento, ela te trapaceia, você não vai devolver no mesmo nível, porque o que está em jogo é as pessoas olharem para você e confiarem no que você diz, no que você faz. E eu acho que isso é um valor que, assim, é imensurável, esse valor, né? E a única forma de conseguir, de fato, confiança é você sendo uma pessoa confiável, não tem outro caminho. Belas dicas aqui com o nosso querido Emerson W. Dias. Emerson, para quem quiser entrar em contato com você, acessar o site, as suas redes sociais, como que faz? O site é www.oineditoviável.com.br e nas redes sociais é só clicar o Inédito Viável, tá lá no Facebook, Instagram e no YouTube. E este texto aqui tem um texto maior lá no blog, ineditoviável.com.br, clica em blog, tá lá um texto chamado Um Hálito de Confiança, que eu tô falando sobre a história do Plutarco e fazendo essa comparação com o Papua Nova Guiné. E você falar aí uma notícia, né, sobre a questão das emissoras quererem voltar com um sorteio na TV, né? Ou seja, isso é uma coisa que você consegue confiar? Ou será que é só um interesse, né? Agora tem um negócio lá de TV lá que tem uns bichinhos que aparecem uns quadrados lá, que já viu isso aí? Que o pessoal liga. Não. E cadê o negócio, onde é que tá? E aí a pessoa fica esperando na linha. Eu sei que teve parentes que já aconteceu isso. Você fica esperando na linha. Cadê o negócio aqui? O rabinho do cachorro. Aí você, tá ali. Aí liga e tem mais um que segura e vai. O negócio nas TVs por aí. Então, dá pra confiar quando as pessoas difícil, estão com essas propostas, né? Aí a conta de telefone é 50, 70, 80 reais uma ligação, Juca. É difícil, hein? Exatamente. E aí é aquela história, né? Eu acho que é o slogan de quem tá pedindo isso. Meus interesses acima de tudo, o cinismo acima de todos, né? Tem que ter um debate amplo com a sociedade. A gente não está aqui contra as emissoras de TV, contra o governo, contra ninguém, mas tem que ter um amplo debate e deixar tudo bem claro para a população não ser lesada. Emerson, obrigado pela presença, viu? Valeu, Edu. Obrigado, até a próxima. Juca, vamos aos comerciais, voltamos já na Trianon, hein?